Note bem, quando o pessoal fala em infalibilidade papal, a infalibilidade papal vale para as matérias de doutrina e de moral. Isso não quer dizer que aquela pessoa seja infalível. Quer dizer que Deus não permitirá que um Papa promulgue uma doutrina falsa ex cathedra. Isso Deus não vai permitir. Então a infalibilidade não é propriamente dele. É investida nele pelo cargo, aquele cargo tem uma proteção de Deus, não deixa que ele erra nisso. Mas no resto ele pode errar à vontade, pode falar besteira à vontade, tá entendendo? Ele é apenas uma pessoa como qualquer outro. Note bem, inclusive quando, e não é só o Papa, vou dizer, o próprio concílio, o concílio Vaticano II, tá certo? Não foi um concílio de ordem doutrinal, foi um concílio de ordem pastoral. Então, não promulgou nenhuma doutrina, então é o seguinte, ninguém é obrigado a obedecer. Se você quer jogar todo o Concílio Vaticano II na privada, você pode. Eu jogo. O Papa não concorda. Acho que o Padre Paulo Ricardo também não concorda, mas pelo que eu vi do Concílio Vaticano II, nada se aproveita. Nada. Porque São Tomás de Aquino diz que a ação boa é aquela que é boa nas suas intenções, nos seus meios de realização e nos seus resultados. O Concílio foi mal na sua intenção, porque antes de lançar o Concílio já fizeram aquele pacto de Médici que comprometeu, já viciou todo o Concílio. Nos seus meios de execução, foi só empulhação, mentira, gente sumindo com papel, sabe, parecia Assembleia de Estudantes, tá entendendo? E nos seus resultados, eu acho que sim, 30% dos católicos abandonaram a igreja, tá certo? Os outros estão tudo desorientados, a igreja está dividida, alguns dos melhores católicos que tinha foram até excomungados, agora foi suspensa a comunhão, graças a Deus, o Papa fez uma coisa muito séria. Então, mas que devastação! Leia o livro do Michael Davis, né? É Pope John's Council. Michael Davis. Procure esse livro. É o livro mais sério que foi escrito. Ou então do Romano Amério, Iota Uno. Vocês vão ver que desgraça que foi isso. Vamos ver se é o Padre Paulo Ricardo. Alô? Alô? Eu? Casando para ouvir o Padre Paulo falando. Seja bem-vindo, Padre Paulo. É sempre convidado especial aqui no nosso programa. O programa está nas suas ordens. Muito obrigado. Quantas vezes quiser, no tempo que quiser, pode tomar o tempo inteiro se quiser. O pessoal gosta. Tá joia. Então, eu tinha nos prometido agradecimentos sobre o negócio da encíclica. Exato. Então, veja só, a questão da encíclica, né, existe aquela distinção que você fez no seu artigo, muito adequadamente, né, entre aquilo que é o ensinamento de moral, né, do Papa e ensinamento enquanto autoridade pontifícia, e tem toda outra questão técnica, né, que o próprio Papa diz na encíclica que a Igreja não tem soluções técnicas, né, e é exatamente aqui que está a distinção mais importante, eu penso. E aqui, diante dessa, qual é a minha opinião, né, específica a respeito da encíclica? Houve uma conferência do Papa, assim que caiu o muro de Berlim, né, o Papa fez uma conferência em 1989, onde ele dizia que o caminho, né, para o Estado, o relacionamento correto do Estado com a justiça, com a moralidade, ele usa essa expressão: é o humilde caminho entre a anarquia e a tirania. Né? Ou seja, nem o controle excessivo estatal opressivo, né, do Estado do Big Brother, e nem a anarquia do laissez-faire e uma economia que fica assim completamente jogada, né? Isso é constante, desde o século XIX, né? Exatamente. E é exatamente esse caminho que o Papa está propondo nessa encíclica Caritas in Veritate. Agora, o problema é que quando ele desce aos detalhes, né, essa doutrina, que é muito clara na concepção da Igreja, eu vejo que a encíclica ela tem uma certa dificuldade, que é exatamente o problema que o Papa não teve ninguém que fizesse para ele uma análise de conjuntura adequada. Ou fizeram uma análise errada de propósito, né?
Provavelmente a coisa foi essa, porque veja só, os indícios que nós temos disso, quando houve a remissão da excomunhão dos bispos lefebvrianos, que você se lembra, e você estava mencionando isso agora, né? Quando houve a remissão dessa excomunhão, houve todo um griteiro por causa da posição do bispo Williamson a respeito do Holocausto, etc, etc. Isso provocou que o Papa teve que explicar sua posição, dizer mais uma vez que a Igreja condena o Holocausto, admite que o Holocausto existiu, etc. E o Papa escreveu uma carta para os bispos do mundo inteiro explicando isso. E nessa carta, o Papa dizia assim, que ele não sabia da posição do bispo Williamson e que para tomar atitudes daqui para frente ele teria que consultar mais a internet. Ora, o Papa dizer um negócio desse, ele está admitindo que os colaboradores dele não estão dando para ele matéria suficiente para ele tomar decisões. Quer dizer, ele está dizendo que ele passaria por consultar pessoalmente a internet. Absurdo, quer dizer, agora o Papa tem que ir lá na internet, no teclado e tal, para ele ficar sabendo das coisas, porque se for depender dos assessores, chega tudo errado. Meu Deus do céu, o que está acontecendo nesse mundo? Então, a gente vê que está havendo ali alguma dificuldade, algum problema interno, né, dentro da organização da Cúria, o pessoal que está ajudando o Papa. Então, eu acho assim, essa é a minha opinião. Eu acho que o Papa, dentro da encíclica, ele está correto doutrinalmente, né? Só que quando ele sai da doutrina e vai aplicar para a realidade, a gente vê que a aplicação dele não bate com o mundo real, né? Exatamente. O mundo no qual nós estamos vivendo não é o mundo, né, conforme o Papa está lendo. O Papa está lendo a realidade da economia. Por exemplo, aquilo que você está dizendo, o Papa é um grande teólogo, ele não é um economista, não é? Então, não sendo um economista, o que é que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que o Papa praticamente está fazendo uma análise de conjuntura que alguém passou para ele. Exatamente. Então, é essa análise de conjuntura que, ao meu ver, está viciada. Ou seja, o Papa, infelizmente, não tem um Olavo de Carvalho do lado dele que faça análise de conjuntura, né? Tem que dizer, eu faço de graça. Né? Porque eu digo isso, Olavo, até mesmo como experiência pessoal. Né? Eu sempre gostei muito de estudar filosofia e psicologia, mas foi a partir de 2002, quando eu conheci, através da internet, os seus artigos e os seus escritos, e aquilo lá mudou completamente a minha visão da realidade. Porque, afinal das contas, o pessoal pode ter simpatias ou antipatias por você. Agora, se você é competente nesse negócio que você faz, você é. Né? Você tem uma quantidade de informações enormes que iluminam a gente. Então, depois, a pessoa pode concordar ou discordar, né, na solução prática, em detalhes, em juízos específicos, etc. e tal. Né? Por exemplo, essa questão do Vaticano II, né, você sabe muito bem, né, nós já conversamos sobre isso. A minha posição a respeito do Vaticano II é um pouco mais de nuance, né? Ou seja, você é bastante severo no seu juízo a respeito do concílio. Eu já acho que a coisa não é tanto assim. Minha vida foi determinada pelo Concílio Vaticano II. Todo o curso da minha vida. Eu tive 30 anos de besteira na minha cabeça, graças ao Concílio Vaticano II. Sim. E a minha revelação aconteceu isso, o senhor veio um pouco depois. Agora o pessoal que em 1962 estava ali com 14 anos, 15 anos e tal, todos nós ou nos afastamos da igreja, ou aderimos à parte errada da igreja. Foi uma devastação, quer dizer, não dá vontade de ser compreensivo com essas pessoas, entendeu? Eu sei. Tem que perdoar, mas não é eu que tenho que perdoar, é Deus que tem que perdoar. O meu perdão não vale nada, entendeu? Porque ele tem que pedir perdão a Deus. Eles fizeram eu compreendo. Zero, viu? Eu sei. Muito Mas veja só. com esse pessoal conservador.
Eu conheço a história do pessoal, vamos dizer, daquele pessoal do grupo do Dr. Júlio Fleshman no Rio de Janeiro. O que aquele pessoal sofreu de humilhação, de perseguição, foi uma coisa horrorosa. Por quê? Qual era o pecado deles? Eles eram católicos, era esse o pecado. Não, eu compreendo e estou perfeitamente de acordo com essa indignação dentro das injustiças que vieram. A igreja, para concordar comigo, a igreja é o eixo do mundo. Se ela balança, tudo cai. A história do Brasil nos últimos 40 anos pode ser todinha explicada pela decadência da igreja. É praticamente toda a porcaria que aconteceu. Não, aí nós estamos de acordo, ou seja, que a igreja está em crise, né? E que esta crise veio após o Vaticano II e trazendo o rótulo de estar agindo em nome do Vaticano II, isso não tem dúvida nenhuma. Só que onde é que está a diferença de visão entre nós, que sabe que diferença de visão existe, né? Eu sei. Não é problema nenhum. Mas a diferença é a seguinte, que o concílio, para mim, são os documentos do concílio, né? E não aquilo que as pessoas fizeram no concílio. O que as pessoas fizeram no concílio, isso daí a gente pode condenar, mas não é o concílio, são as pessoas do concílio. O concílio é o documento. E os documentos, eles são bastante válidos. E, por exemplo, com relação à questão da condenação... São válidos se for interpretados de uma maneira coerente, com 2000 anos de documento. Exato. E aí agora, o pessoal da teologia liberal, quer interpretar de uma forma cismática, né? De uma forma completamente que não é consoante com a tradição da igreja. E o Papa está justamente lembrando os católicos que nós temos o verdadeiro Concílio Vaticano II não é esse negócio aí que o pessoal fala ao espírito do Vaticano II. O verdadeiro Concílio Vaticano II são os documentos. E esses documentos têm que ser interpretados, se eles significam alguma coisa, eles só significam se estiverem em sintonia com a tradição da igreja liturgiana. Aí está muito não quer dizer nada. Claro. Né? Então não quer dizer nada. Então, por exemplo, a história da condenação do comunismo. Né? A condenação do comunismo, houve toda essa maracutaia que você falou ali, de fato teve isso. Né? As pessoas que estavam lá presentes, tem fontes primárias que atestam isso claramente, e o pessoal fez de tudo para que não houvesse uma condenação explícita do comunismo dentro do texto da Gaudium et Spes, que é a Constituição que trata o ateísmo contemporâneo também. Bom, o que aconteceu? Tantos passos conciliares fizeram assinatura para assinar pedido que fosse condenado o comunismo. No final das contas, eles conseguiram somente o quê? Conseguiram uma nota de rodapé. Ou seja, no capítulo do ateísmo, tem uma nota de rodapé que lista todos os documentos. Documento de Paulo VI condenando o comunismo. Documento de João 23 condenando o comunismo. De Pio XII. Eles não milhares e milhares de páginas conseguiram botar a notinha de rodapé. Exato. Aí perguntaram para o Dom Figô, né, que é um bispo bastante conservador aqui no Brasil, um ótimo bispo. Há mais de 20 anos eu uso o consórcio imobiliário como ferramenta de formação de patrimônio. Eu vou contar não só qual é a forma desse investimento, como funciona em todos os detalhes, como eu vou te explicar. Perguntaram para o Dom Figô, e aí, o senhor está satisfeito com os documentos do comunismo? Ele disse, olha, na nota de rodapé é melhor do que nada. Agora, ter o chapéu no bolso não é a mesma coisa que ter o chapéu na cabeça, né? Exatamente, chapéu no bolso. Foi esse o comentário que ele fez. Né? Agora, de fato, então isso é lastimável, porque por causa dessa ausência de uma condenação clara do comunismo nos documentos do concílio, o que é que aconteceu? O pessoal achou que a igreja não condenava mais o comunismo e começou a flertar com o comunismo. Isso sim é consequência dessa omissão terrível. Claro, né? Porque o pessoal aproveitou, mas o Vaticano II, não é? Materialmente falando, o texto tem lá a condenação do comunismo e uma nota de rodapé. Quer dizer, ele deve ser interpretado nessa continuidade. Né? Agora, infelizmente, foi uma omissão vergonhosa,
uma maracutaia vergonhosa, isso não tem dúvida nenhuma. Quando a gente aceita os documentos do concílio, nós estamos aceitando os atos que as pessoas do concílio fizeram. E depois outra coisa. Você pode ver, Olavo, que hoje em dia, dentro da Igreja Católica, ninguém mais quer ler o concílio, ou seja, os documentos reais. Os tradicionalistas não leem porque abominam. Os modernistas, né, não leem porque acham que já superaram, eles já estão no estágio posterior. E o Papa Bento XVI quer que a gente leia o concílio em sintonia com 20 séculos de tradição, e eu acho que essa é a posição mais correta. Né? Então, essa é a questão doutrinal. Com relação à encíclica, que é o assunto que nós estamos falando aqui, eu acho que realmente essa encíclica, ela doutrinalmente reconhece o pensamento do Ratzinger, ela é aceitável doutrinalmente falando, não é que não cai na heresia. Eu inclusive vou escrever um artigo, né? Estou escrevendo um artigo, conforme nós combinamos, se você, pessoal, vou colocar no meu site, vamos colocar no Ministério Master, né? Esse artigo a respeito da parte doutrinal da encíclica e também o problema é que quando a gente sai da parte doutrinal e cai na aplicação disso dentro de uma análise de conjuntura, o mundo no qual o Papa está aplicando essa doutrina não é o mundo real do qual em que é que consiste a dificuldade que eu vejo. Porque o Papa, o que é que ele quer? Só para as pessoas entenderem do que é que nós estamos falando aqui. O Papa, ele para você ler a encíclica direito, tem que distinguir entre globalismo e globalização. Né? Globalização é um fenômeno que é moralmente neutro. Ou seja, é uma coisa que é uma característica da nossa época. Eu estou aqui falando com você através da internet, do outro lado do planeta. Isso aqui é globalização. Né? É um fenômeno neutro. Isso é bom se a gente usar para o bem, é mal se a gente usar para o mal. Né? Agora, o globalismo, né, é um governo mundial com toda a sua ideologia de querer realizar um mundo perfeito aqui na Terra, etc. E tal. Isso é revolucionário, isso é abominável. Não é? Exatamente. Então, o Papa Bento XVI, ele aceita o fato da globalização e condena o globalismo. O problema é que ele não condena esse globalismo explicitamente na encíclica. Ele só condena implicitamente, fica nas entrelinhas. E aqui está a fraqueza do documento. Não é? Está a fraqueza de confusão, é? Exato. Então o documento, eu acho que o Papa quis evitar enfrentar diretamente o pessoal globalista, né? Para não criar mais um griteiro ao redor dele, e terminou e ficou uma coisa meio sutil demais. O cara precisa ser teólogo e saber interpretar a encíclica para entender o que é que o Papa está dizendo. Então o Papa, ele condena o globalismo, mas condena implicitamente. No documento, qual é a frase que tem causado mais consternação no meio do pessoal conservador? É quando o Papa propõe uma autoridade política internacional para guiar os problemas que decorrem da globalização. Que inclusive pode ser contraditório com o que vem adiante, porque adiante ele defende o princípio da subsidiariedade, quer dizer, essa autoridade mundial seria submetida à decisão das nações. Não, mas se ele está submetido à decisão das nações, ela não tem autoridade sobre as nações, é o contrário. Então as duas, me parece que uma contradição, está muito mal escrito esse pedaço. Então o problema é que as coisas não estão claras. Agora, conhecendo o pensamento do Papa, né, em outros documentos dele, das duas encíclicas que precederam, por exemplo, as duas encíclicas, Deus Caritas Est e Spes-Salvi, o Papa, por exemplo, condena claramente, né, o marxismo, etc., nas duas encíclicas. Por que essa encíclica, que é uma encíclica social, o Papa não toca na existência do marxismo? Ele não fala nada.
Isso para mim é uma coisa assim, espantosa. Eu fico assim, estarrecido, não sei porquê. Pois é, mas depois desse negócio que eu li sobre a reforma da Comunidade 67, que aumentaram demais o poder da Secretaria de Estado, é que está todo mundo metendo a mão nesses escritos lá. Ou então, pelo menos, está alimentando o Papa com informações furadas. Sim. Inclusive, o próprio estilo do documento não tem a clareza com que Ratzinger costuma escrever. Não é? Eu não estou dizendo isso para tirar a autoridade do documento, não, porque no final de contas o Papa assinou o documento. Né? Se assinou é dele. Mas explica muita confusão, assim, a forma confusa do documento. Porque esses documentos coletivos, né, onde muita gente mete a colher, termina sendo uma coisa que não sai tão harmônico como se fosse de uma mão só. Né? Exatamente. E é como o Papa está acostumado a escrever. Bom, então essa frase aí é que tem criado uma certa confusão. Eu acho que para a interpretação dessa frase, a respeito da autoridade política internacional, é importante. Conheça os cursos técnicos EAD da ECID e destaque-se no mercado de trabalho. Na exegese, na interpretação do número 41. Né? No número 41, o Papa fala várias coisas que são muito importantes, né? Onde ele defende, né, a existência do Estado soberano, independente. E diz que não se deve proclamar depressa demais o fim do Estado. Não é? E a interpretação no contexto é claramente que ele não quer abolir os Estados soberanos para instaurar um governo mundial. Ele quer uma autoridade política que ajude esses Estados frágeis. O 1941 fala isso bem claramente. Estados, porque existem nações que estão sendo fagocitadas pelo globalismo. Então o Papa postula, e aqui a parte prática da encíclica que a gente não sabe o que existe, né? Ele postula uma autoridade política mundial para defender isso. O grande problema é que os estados mais fracos não estão sendo oprimidos por outros estados, mas pelo próprio globalismo. Exato. Se vai ser uma autoridade política mundial, vai piorar o negócio. É isso que eu achei que a encíclica é incoerente. Isso aí certamente teve várias mãos ali e o negócio ficou ruim. Né? Uma parte por exatamente outra. Exatamente. Mas qual é a doutrina que está por trás, né? A doutrina está certíssima, porque foi logo no começo, está tudo certo. Sim. A doutrina que está por trás é o seguinte, ele diz, veja, existem direitos do homem. Esses direitos humanos, esses direitos do homem estão na natureza das coisas, eles só precisam ser reconhecidos pelo homem. Né? Porque foi Deus que colocou esse negócio na própria natureza. E uma das coisas é essa coisa que as pessoas têm de se autodeterminar. Ou seja, a autodeterminação das nações é um direito. Então, se as pessoas querem ter um Estado independente, querem ter um país independente, é um direito deles ter um país independente. E obriga a estar num governo global. Né? E aqui, essa é a parte doutrinal. Agora, como salvaguardar esse direito é que aí a gente entra na parte técnica, que é aquilo que o Papa está sugerindo, eu posso ver se funciona ou se não funciona. Né? Aí a gente entra na parte prática, não é uma questão doutrinar. Né? E isso é importante que as pessoas entendam isso. E esclarecer isso, que o Papa ele quer a opinião dele, que eu não tenho prática, né? Nessa parte mais técnica, a opinião dele é assim, é que o liberalismo, esse laissez-faire, né, mais conservador, ele acha que é esse liberalismo que está dando asa demais, está dando muita corda para o pessoal globalista. Então alguém precisaria intervir para evitar isso. Mas são eles sempre que vão intervir, os mesmos caras. Eles são os donos do pedaço. Eles advogam a liberalização da economia em certos lugares e ao mesmo tempo o aumento dos controles burocráticos. Eles fazem as duas coisas. Dão no cravo ou na ferradura. É o que Lenin chamava a estratégia das tesouras. Então se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Exato.
Então, depois é a solução prática, né? E eu acho que é a dificuldade. Ou seja, o problema está todo mundo enxergando, e o Papa alerta para esse problema. Eu só senti falta um pouco na encíclica foi exatamente isso. Ou seja, o Papa admite a existência de um fenômeno de globalização, mas eu acho que a condenação do globalismo ficou implícita demais no número 41. Ali no número 41 ele condena o globalismo, mas não condena frontalmente, claramente, explicitamente, fica nas entrelinhas no conteúdo que está dizendo. E a solução que ele dá é que talvez criticável, como você está criticando. Acho que a sua crítica ela é válida, né, porque você tem uma análise de conjuntura mais ampla, e essa solução final é que fica difícil, ou seja, como fazer com que esse globalismo não vá agora fagocitar as nações soberanas. Basicamente, aqui que está a grande dificuldade. A dificuldade no terceiro é uma técnica, como fazer isso. E outra coisa também, o Papa postula essa autoridade internacional que ajude a fazer isso, mas não diz quem vai compor, não diz como que nós vamos agora, de repente, arranjar um bando de burocratas que tenham uma visão cristã de mundo para pôr isso em prática. Onde é que vão arranjar esse povo? E eles na ONU que eles não estão, né? Na ONU é que eles não estão, né? Então, Olavo, é isso. Muito obrigado pela sua ajuda aí. E vamos continuar meditando esse assunto que é extremamente importante. Eu acho que o documento ele tem que ser lido sem prevenção, sem preconceito, de maneira compreensiva, mas ao mesmo tempo, onde há um erro de fato, a gente deve assinalar, falar, olha, isso não foi assim, esse diagnóstico está errado. Então vamos em frente. Sim. Então, Olavo, eu agradeço a abertura de deixar eu participar do programa, tá? Não, aqui é sempre cidade de honra, rapaz. Muito obrigado, tá? Deus abençoe você, aí toda a família. Obrigado, tá? E vamos continuar nessa luta, porque a igreja merece que a gente lute contra essa crise, né? Tem o filósofo, o Rosenstock, que eu conheci através de você, porque você que faz o prefácio, a introdução e as notas de rodapé do livro dele, Origem da Linguagem, né? O Rosenstock ele diz assim que a influência da linguagem é a crise. E a crise é quando o amigo fica em silêncio diante do problema do outro amigo. Exato. A igreja está em crise porque está todo mundo em silêncio e ninguém tem a coragem de falar. Então, uma sugestão, um caminho de como sair dessa crise, né? Qual é o caminho? O caminho eu acho, que aqui é a grande intuição, eu acho que é do Vaticano II, que é do Ratzinger e dos teólogos que o ajudaram, né? Pequeno grupo, não todos, né? Porque o Vaticano II tem muita coisa que não prestava, gente que era liberal demais, modernista, mas o pessoal do Velho Teologia, o Belubat, né? E companhia limitada, o Ratzinger, a saída é voltarmos às fontes dos Santos Padres, da Sagrada Escritura, da liturgia, né? Da época patrística. Eu acho que a gente precisa voltar para beber a água da fonte, para ajudar a igreja a sair dessa crise. E é um pouco aquilo que eu tento fazer, né? Seguindo na fidelidade a essa igreja. Nós vamos lutar por isso. Eu sei que você também ama muito a igreja. E luta por isso. Tá bom, então. Deus abençoe, Olavo, tudo bom. Muito obrigado, o senhor também. Amém.